Por quanto tempo permanecer numa mesma situação? Como é que eu vou saber se já está na hora de dar um passo de fé e mudar? Como é que eu vou saber se eu ainda preciso continuar nessa situação por mais tempo, porque Deus ainda tem mais para fazer por mim, para mim, comigo nessa situação? Como é que eu vou saber que realmente chegou a hora de uma grande mudança? Esse é o nosso assunto de hoje. E aí, estamos aqui em mais um vídeo. Para você que não me conhece ainda e é o seu primeiro vídeo do canal, meu nome é Camila. E aqui eu falo sobre vida, sobre reflexões da minha vida. Geralmente são situações que eu já passei, eu estou passando, superei. E aí eu trago aqui a minha forma de enxergar tais situações com o objetivo de abrir a mente de vocês, né? Porque isso acontece comigo e eu acho tão bom. Às vezes eu tô numa determinada situação, pensando de uma forma, e aí eu vejo como outra pessoa enxerga a mesma situação que eu tô passando, e aí isso abre a minha mente. Isso me faz pensar, poxa, eu poderia pensar dessa forma mesmo, realmente, pode ser que dê certo. Se deu certo pra ela, pode ser que dê certo pra mim também pensar assim. Esse tema surgiu de uma conversa com meu marido, então eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que já tá na hora da gente sair dessa situação, a gente já tá vivendo dessa forma há muito tempo e, sabe, eu acho que já deu, vamos tentar mudar isso e tal. E aí ele me ouviu e falou assim, amor, eu sei que já faz muito tempo, concordo com você que já faz muito tempo, concordo com você que essa parte específica da nossa vida não é tão fácil assim lidar, porém, nós estamos plantando. Eu sinto que nós ainda estamos plantando. Ainda não é tempo de parar, ainda não é tempo de descansar, ainda não é tempo de tentar mudar a rota. E aí me acendeu assim uma ideia diferente. Eu falei, realmente, não é só porque faz muito tempo que chegou a hora, né? Não, já fez muito tempo, né? Pra mim, ser humana, Camila, não, pra mim já deu muito tempo, então se eu tô achando que já faz muito tempo é porque realmente chegou a hora de mudar de fase. Nós, né, eu, talvez você, cristãos, a gente crê que a gente vive as coisas no tempo de Deus. A gente quer viver as coisas no tempo de Deus. Eu busco viver as coisas no tempo de Deus, porque eu sei que é o tempo certo pra mim. E eu tenho inúmeros exemplos para dar em relação a isso, que eu achava que era o tempo certo daquilo acontecer, e aí não aconteceu, e mais pra frente eu vi realmente, naquele tempo, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, não era o tempo certo, só que falar é fácil. Inclusive pra mim, que já vivi isso, quando eu falo das situações que eu passei, é mais fácil, mas quando você tá vivendo como eu estou, nesse momento, vivendo uma fase com Deus, uma fase que já faz muito tempo, não é tão fácil eu respirar fundo e falar assim, bom, estamos aqui, ainda não recebemos um direcionamento claro de Deus para mudar, então a gente continua. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está falando também, né? Então se Ele não deu um novo direcionamento para você, não é para você ir para lugar nenhum, permanece. E aí a gente conversou sobre isso e eu fiquei assim, super convicta que realmente é isso, sabe? Tem coisas que demoram, tem fases da nossa vida que demoram. E logo depois eu tava ouvindo uma pastora que eu gosto muito falar, e ela contou a história dela, que ela permaneceu 10 anos numa situação específica, 10 anos. E só agora que Deus realmente tinha mudado e falou, pronto, agora você já viveu tudo que você tinha para viver aqui. No caso dela foram mudanças. Então ela se mudou de país e estado e tal, e foi pra lá e pra cá, e ela queria muito ficar quietinha. E aí você sabe que quando a gente quer muito uma coisa, Deus fala, peraí, vamos aqui. Peraí, que aqui tá muito confortável pra você. Se você estiver muito confortável, você não se mexe, né? Você não quer sair dali. E aí Deus vai, movimenta, movimenta, movimenta. E fez isso com ela. 10 anos. 10 anos você permanecer ali. Sem saber, né? Porque a gente não sabe, pode ser que dure um ano, 2, 10. Então, como saber? Camila, como saber? Vamos à lógica. Se a gente crê que Deus tem planos para nós, tem o melhor para nós, então quem é que sabe o momento certo de sair de tal situação ou o tempo de ainda continuar? Deus. E como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu vou saber? Intimidade, orando, jejuando em específico. E jejum não é barganha, né? Não é assim, ó, Deus, eu vou ficar aqui 3 dias
bebendo só água e aí você vai me dar essa resposta que eu quero. E é interessante que em jejum, nos primeiros, né, que eu fui fazer, achando que seria assim, jejuando em específico por um propósito, eu queria isso aqui. Deus revelou tão mais coisas, porque a gente fica tão mais sensível à voz do Espírito Santo que tudo fala, tudo. Eu amo. Agora eu vou começar um jejum, mesmo grávida. Vou inventar um jejum, porque é tão bom, a gente fica tão sensível que tudo fala. E assim, tudo fala e não é da nossa cabeça assim, eu acho que o passarinho que pousou. Não! As coisas falam e você tem a plena convicção que é Deus falando. Sabe aquela coisa que o seu corpo inteiro esquenta? Não sei se você já teve a oportunidade, o privilégio de viver isso. Às vezes, em situações diversas, em conversa com amigos, em culto, em casa mesmo, lendo a Bíblia, louvor, o corpo inteiro esquenta, ou então vem um arrepio, ou então vem aquela certeza, assim, que Deus está falando especificamente para você. Aí é tão bom. Então, é isso. Não tem segredo. É simples, mas talvez não seja fácil. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre se lembrando. Às vezes, se você se vê meio perdido, peraí, é para eu continuar aqui? Não é? Meio confuso, distraído, é hora de voltar, é hora de se aproximar mais ainda de Deus. Ele tá ali disponível o tempo todo. E tem essas formas, né, que eu falei da gente se aproximar de Deus, a mais simples e a principal é o quê? A oração. Parar, silenciar, fechar os olhos. Deus, estou aqui, quero conversar com você. Vamos conversar sobre esse assunto e daí as respostas virão. Talvez não venha no tempo que você quer, da forma que você quer, né? Porque a gente às vezes quer conversar com Deus, faz uma pergunta achando que Ele vai responder exatamente como a gente quer, mas às vezes não é. É o que Ele tem para nós. E nessas fases assim também de fases longas, né? É muito interessante como Deus usa essas fases para ir moldando a gente, mudando a gente. E uma oração que eu sempre faço é assim: Deus, eu quero isso, né? Eu quero alcançar isso, mas por favor, não me deixa ir para essa próxima fase se eu não estiver preparada. Porque imagina, você entrar numa partida de vôlei sem saber jogar vôlei. O que você vai fazer lá? Vai dar certo? Não vai. Mas imagina você entrar numa partida de vôlei tendo treinado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Imagina! É outra coisa. Então você entra ali sabendo o que você precisa fazer para ganhar. Você entra com a convicção que aquilo ali foi o que você foi preparado para viver e aí é outra partida. Então, por mais que você esteja numa situação como eu estou, achando que já faz muito tempo, essa conversa foi tão boa porque renovou as minhas esperanças, sabe? Renovou as minhas forças. Eu pensei assim, realmente, ainda não é tempo. Deus não nos direcionou para sair dessa fase, dessa situação. Então Deus me mostra, abre os meus olhos aqui para eu saber o que é que eu preciso fazer nessa fase, porque eu quero crescer nessa fase, eu quero aprender. Eu não quero que seja em vão. E uma última coisa sobre isso é que tem fases que elas são cansativas, que você olha assim e fala, não tenho mais forças, não aguento mais. E dentro delas, isso eu posso falar porque eu já vivi, dentro de fases muito difíceis que a gente já superou, eu lembro que eu orava assim: Deus, meus olhos humanos não conseguem ver nada bom disso aqui. Pra mim tá tudo ruim e só tá piorando, mas por favor, muda a minha perspectiva. Gente, sério. Sério, é porque eu não vou falar aqui porque é muito pessoal e envolve outras pessoas. Mas eu já vivi fases que até se eu falar pra uma pessoa, não, a gente passou por isso, a pessoa vai ficar, nossa, sério, coitada de vocês. E a gente, na fase, assim, conseguiu enxergar de uma forma boa, surreal, assim, e as palavras, se eu falar que, não, a gente se sentia assim, não faz sentido, mas a gente realmente se sentia bem no meio de uma fase ruim. E isso é coisa que só Deus faz. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. E eu tô, nesse momento que eu gravo o vídeo, lendo Eclesiastes na Bíblia. E aí é um livro que fala muito sobre isso, sabe? Aproveita a sua vida. Viva, olha, colha os frutos do seu trabalho e viva bem, seja feliz. Porque daqui a pouco a gente não vai mais estar aqui, gente, essa vida aqui é muito breve. Então que a gente pense sempre assim, ai,
não vou desperdiçar mais um dia, sabe? Não, tá difícil, mas vamos tentar ser feliz assim mesmo, vamos tentar olhar para as coisas com mais leveza, vamos tentar tirar proveito de tudo, vamos tentar ser feliz em tudo. Porque no final é isso, sabe? Ninguém tem uma vida assim plenamente feliz o tempo todo. Então, imagina se a gente ficar sendo jogado para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, vamos aprender a lidar, porque a vida é assim mesmo e é para todo mundo. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que de alguma forma mude algo aí dentro de vocês e mude algo para melhor. E principalmente que isso te faça querer ficar mais próximo de Deus, porque todas as respostas que a gente precisa estão em Deus. Até o próximo!